comigo Provérbios 23, versículo 7. O título dessa mensagem é Uma Mentalidade Codificada. Quantos entenderam o tema? Deus vai falar poderosamente contigo aqui, ó, no seu entendimento. Vai ter libertação na mente hoje, amém? O que nós precisamos é de libertação na mente, irmãos. Jesus disse, se nós conhecermos a verdade, ela nos libertará. Mas se Ele já enviou o recurso de libertação, que é o sangue do seu Filho, por que ainda muitos cristãos estão aprisionados em sua mente, no seu entendimento? Para você ter uma ideia da importância disso, só uma ilustração. Esses dias agora, estava tendo uma matéria que está saindo, até no Facebook está aparecendo essa matéria. Um dos maiores inventores do mundo. Esse homem foi o homem que inspirou aquele ator que fez o Tony Stark. O Tony Stark é o ator, né? É o personagem. O ator, não esqueci o nome. Quem sabe muito é o pastor Felipe. Oi? Isso. O Elon Musk é o que inspirou. Não é o nome do ator. Na verdade, o Elon Musk, é um dos maiores inventores do mundo na atualidade. Esse camarada, ele é nada mais, nada menos do que ele inventou o Tesla, que são os carros elétricos. O sistema de implantação da Apple nos carros também é dele. Ele criou agora um sistema de computação, de comando mecânico através de placas no cérebro. O camarada, ele tem uma mente extremamente inventiva. Fora isso, ele também inventou o táxi sem motorista nos Estados Unidos, que ele cria uma rota, ele para e leva as pessoas aonde quiser sem motorista. Foi ele que inventou também. Uma das 10 maiores invenções dos últimos tempos surgiu da mente dele. Então algumas pessoas, elas entendem o seguinte, ele é rico, por isso tem grandes ideias. Não, eu quero dizer para você, ele tem grandes ideias, por isso que ele é rico. O diferencial de um homem para o outro é o que pousa em sua mente. O diferencial de um homem para o outro é aquilo que pousou sobre os seus pensamentos. Aquilo que, se Deus quiser mudar a tua história para sempre, Ele pousa um pensamento agora na sua mente, porque entenda, a mente é a função do cérebro. O cérebro, ele é físico, a mente, ela é virtual. Eu já falei sobre isso. Você está aqui, teu corpo está produzindo eletricidade, não é isso? Tem que tomar bastante líquido, né? Quem bebe pouco líquido tem pouca memória, porque o cérebro é quase uma esponja de água. Então você tem que beber bastante líquido, e você gera bastante eletricidade, comer bastante verdura, carne, não é isso? Eletrificar o seu cérebro e você começar a pensar rápido. Só isso? Não. Ainda assim ele tem potencial, mas a mente, o pensamento... Deixa eu ter uma ideia. Gente, eu quero botar vocês para pensar. Quantos querem pensar hoje? O que um cego, surdo, de nascença pensa? O que um cego e um surdo de nascença pensa? Imagina só, você pensa numa árvore porque você algum dia viu uma árvore. Você pensa num carro e você fecha os olhos e você idealiza um carro. E aí vira um campo virtual aqui na sua mente. E você começa a projetar aqui na tua mente um carro. Vamos ter mais uma ideia para vocês entenderem. Esse é só o início da pregação, amém? Quantos estão comigo? Imagine que você mora no deserto do Egito, aonde em momento nenhum, nem chover não chove, quanto mais fazer frio. Um exemplo, não faz frio em momento nenhum. No deserto, vamos dizer, nem no deserto do Egito, mas no deserto de Engedi,
perto do Mar Morto, onde não chove, não faz frio nunca, é sempre calor. E aí você chega para um homem daquele, há 100 anos atrás, onde não tinha telefone, não tinha como tirar foto, não tinha nada, e fala para ele assim: eu acabei de vir do Brasil, do sul do Brasil, e lá neva. Ele fala: o que é neve? Você vai tentar idealizar para ele, você vai falar: a neve são alguns flocos de gelo que caem. O que é gelo? A neve, ela produz frio. O que é frio? Você tem uma sensibilidade na sua pele, que você se encolhe todo, e o seu corpo, você vai tentar explicar, ele não vai entender, porque ele não sabe o que é frio, ele não sabe o que é gelo, ele nunca viu um gelo, nem de geladeira, nem de nada, ele nunca viu. Então não vai passar pela mente dele. Quem está entendendo isso? Quando o apóstolo Paulo diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca penetrou no entendimento do homem, na sua mente, as coisas que Deus tem preparado para nós. Imagina só, vou dizer um outro exemplo aqui. Imagina uma cor que não existe. Tenta imaginar uma cor que não existe. E aí você vai dizer assim: poxa, mas como é que eu vou imaginar uma cor que não existe? Não existe. Deus, ele é poderoso para trazer a existência agora, nesse exato momento, uma cor que você nunca viu, como se ela existisse. Está lá em Romanos capítulo 4. O Deus que traz à existência as coisas que não existem, como se elas existissem. Quem está entendendo isso? O que eu quero explicar com isso tudo é que se você tem uma mente transformada, transicionada ao padrão que Deus estabeleceu, ele só não vai cumprir na sua vida se você não tiver a mente transformada. Porque coisas que não existem, ele traz à existência quando ele pousa na mente de alguém. E um carro elétrico, ele passa a existir. Ou um táxi que pilota sozinho passa a existir. Quantos estão entendendo? E várias outras invenções. Eu anotei aqui também outra invenção dele. Aquele PayPal, ou PayPal, aquele pagamento que você faz, ele também é o inventor do PayPal. Pay é pagamento, payment é pagamento em inglês. O pagamento que você coloca lá na tela lá e faz assim, codificando, ele inventou isso também. Poderia passar batido isso? Não, né? Por que tanto na mente de um homem? Agora, o que me deixa mais impressionado, o camarada não é crente e ele não deixa que um pensamento venha dizer que ele não que venha travar o seu futuro e apontar um impossível. O cara não é crente e ele não permite impossíveis invadir o seu cérebro. Agora imagine pessoas que foram geradas num útero espiritual, pessoas que nasceram de novo, que são ministrados o tempo todo, quando nós falamos que Deus é o Deus do impossível, que o nosso Deus é o Criador de todas as coisas, ainda vivem no limiar da limitação, e o impossível ainda permanece sendo um paradigma na sua mente, uma entrave na sua mente. Quando nós dizemos, Deus pode fazer na sua vida, você pode fazer, Deus vai fazer coisas novas na sua vida, a pessoa pensa, coisas novas, eu não consigo ver. Sabe, irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa para você, não se escandalize. A maioria dos crentes tem mente de fuga. Sabe o que é a mente de fuga? São pessoas que passam mais tempo tentando fugir do Egito do que se estabelecer na promessa. A maioria dos israelitas morreram no deserto porque tinham mentes de fuga. Eles estavam o tempo todo fugindo do Egito. O Egito chamava eles. Como que eu posso escapar do Egito? A pessoa vem para a igreja, ela fica tentando sobreviver na igreja. Ai, meu Deus, a cerveja. Ai, meu Deus, o pagode. Ai, meu Deus, não sei o quê. Eles ficam o tempo todo tentando fugir do Egito, em vez de se estabelecer, programar sua mente para algo novo. Opa, o Egito para mim não vale mais nada. O Egito já provou para mim que só serve para me destruir. Agora eu vou me estabelecer e me estruturar na promessa. Agora você pode dar uma salva de palma. Quantos aqui hoje estão largando de lado a mente de fuga? Versículo diz assim, vamos ler a Bíblia, que senão vão dizer assim, esse pastor pregou sem ler a Bíblia. Em nome de Jesus. Porque como imaginou na sua alma, assim é.
O inimigo sabe que aquilo que eu imagino nos meus pensamentos, estruturo no meu pensamento, eu sou. Outro dia eu falei sobre isso. Que um pensamento, ele libera a sua imaginação. A sua imaginação, ela libera as suas palavras. As suas palavras liberam o seu destino. Você é fruto daquilo que você fala todos os dias. Porque você começa a reclamar e você começa a murmurar. Uma das palavras que eu disse também foi o seguinte, e volto a repetir, a raiz etimológica para murmuração essa é a raiz, contaminação de ambiente. Como é que você contamina o ambiente que você quer sobreviver? Joga veneno na sua caixa d'água e tenta sobreviver. É isso mais ou menos que você faz quando você murmura. Mas o murmurador, ele é aquele que ele tem a mente de fuga. Ele tenta o tempo todo fugir do Egito, em vez de ele começar a olhar para as promessas. O que Deus prometeu para mim, é nisso que eu vou focar até acontecer. É chamar a existência realidade. Meu amado, bota uma coisa na tua cabeça. Deus não comunica ideias. Deus não precisa de conselheiro. Deus não comunica ideias. Ele estabelece realidades. Ele não quer comunicar uma ideia para você como se você fosse dar um palpite. Senhor, o Senhor deu essa ideia, eu tenho uma outra ideia. Ele comunica uma realidade. Então ele não te chamou para ser conselheiro dele. Ele chamou você para verbalizar as realidades que ele já estabeleceu. Só uma pessoa com a mente renovada entende isso. Deus quer falar através de nós. Ele quer dar voz aos pensamentos dele através de nós. Ele quer que eu fale as verdades que ele já estabeleceu. Por isso ele quer me mostrar. Por isso ele quer nos mostrar aquilo que ele já vê. Por isso a visão profética e os lábios proféticos que vão fazer a diferença nessa geração. Aquele que se move no profético, aquele que se move pela unção profética, aquele que anda e fala o que Deus mostrou. Aquilo que Deus mostrou, ele fala. Aquele que anda pela palavra, aquele que anda pelo ensinamento, aquele que recebe uma palavra profética de dentro de uma sarça ardente, mas é a convicção do caminho que ele faz permanecer. A convicção, a fé, a convicção de que eu estou no lugar certo e agora é só trilhar e tomar posse das minhas promessas, daquilo que Deus estabeleceu e não criar impossíveis. Uma pessoa que pensa, está no momento de crise financeira, ele já se vê falido. Ele criou uma estrutura de pensamento. Então ele criou possibilidades viáveis. Ele já fica pensando, ninguém se mata antes de ter pensado em morrer, e já se viu morto antes de se matar, muitas vezes, e ele criou possibilidades viáveis disso acontecer. Ninguém se joga na linha do trem, ou toma veneno, ou se joga no prédio, ou se mata de qualquer forma, antes de ter sido, já se vê morto várias vezes. Quando ele se viu morto pela primeira vez, já era para ele ter buscado recursos espirituais, buscado um líder, buscado ajuda, buscado oração. Mas na mente dele já está estabelecido, porque ele diz, se eu falar para ele, o máximo que ele vai dizer para mim é, cara, não faz isso não, a vida é bela, você pode isso. E ele vai tentar me convencer a tirar minha vida, mas eu já estabeleci essa realidade para mim. Eu quero dizer para você, essa realidade não é para você. Essa realidade o diabo estampou na sua mente. Uma palavra profética na tua direção, na sua mente, pode sim desarmar toda a barraca que o diabo tem criado. Entenda, o que o povo do deserto não entendeu, o que o povo do deserto não entendeu com a mente de fuga, que eles armaram um acampamento no deserto, armaram barraca no deserto, armaram tendas no deserto, mas eu quero dizer uma coisa, grava isso no teu coração, uma tenda no deserto sem a presença de Deus pode ser confundida com um circo.
pastor estava no hospital, passando uma dificuldade. E aí ele teve que ficar 2, 3 meses internado. E os amigos falaram para ele: vou trazer alguns filmes para tu assistir, vou trazer algumas coisas para tu se distrair. E ele disse assim: meu amigo, deserto é lugar de aprendizagem, não é lugar de distração. Se eu estou aqui é porque eu quero aprender alguma coisa, eu não estou aqui para ser distraído. Deserto é lugar de aprendizagem. Se Deus me colocou no hospital 3 meses, Ele quer me ensinar alguma coisa. Ele não me botou aqui para assistir Netflix, não. Ele me botou aqui para orar, para ler livro, para escrever um livro, para fazer qualquer coisa, para estabelecer a realidade que Ele quer me mostrar. Ele quer me mostrar algo. Meu irmão, talvez você pense assim: apóstolo, não é bem assim não. Eu estou duvidando do que Deus tem para mim. Sabe por que você pensa em escapar e começa a criar uma mente escapista? Eu vou largar a célula, eu não sirvo para ser líder de célula, eu não sirvo para estar no louvor, eu sou inadequado para isso, eu não consigo falar direito. É uma mente de fuga, porque o inimigo já está vendo você com um copo de cerveja na mão. O inimigo já está vendo você com cigarro na mão. O inimigo já está vendo. E aí começa a criar uma mente de fuga para você fugir dos compromissos com Deus. Porque ele sabe que quanto mais compromissado com as coisas de Deus, igreja, as coisas de Deus, mais rápida vai ser a transição da sua mente. E quando Deus pousar os pensamentos que Ele tem do céu na sua mente, você vai romper no sobrenatural, porque Ele vai te dar o que olhos não viram. Ele vai te dar o que não existe, vai passar a existir através da sua vida. Esse é o mover profético. É Deus te dar algo novo. Sabe por que eu não acredito? Uma pessoa fala assim: eu estava no hospital, porque Deus me colocou no hospital, colocou um câncer em mim, colocou, irmão, eu entendo o seguinte: Deus só faz, escute isso, Deus só faz na nossa vida, tudo que Deus faz, Ele se vale da matéria-prima no céu. E no céu não tem doença. Doença é coisa da terra. Não tem matéria-prima para doença no céu. Não tem matéria-prima para depressão no céu. Não tem morte no céu. Isso aqui são coisas de frutos, de consequências da terra. Então não diga que Deus colocou doença em ninguém, que Deus não botou doença em ninguém. Aliás, Deus se revela nas nossas doenças. Ele se mostra para nós nas nossas dificuldades. Mas não é Ele que coloca. Agora você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Quantos começaram a entender? É isso aí, meu irmão. Deus não quer ficar soprando, irmãos, sobre a sua mente promessas vazias, não. Talvez você diga assim: meu Deus do céu. Irmãos, o futuro para você e para mim é só um tempo. Para Deus já é uma realidade. Talvez você diga assim: mas se não acontecer, meu irmão, Deus tem uma promessa para você. Largue a mentalidade de fuga e se estabeleça naquilo que Deus tem para você. Proclame com voz profética as realidades que Deus quer te mostrando. Porque não vai acontecer, já existe, nós só tomamos posse. Meu irmão, então vamos supor que você diga assim: apóstolo, eu não acredito que possa acontecer. E aí você vai orar e fala: Deus, será que a minha promessa vai acontecer? Eu estou em dúvida que se vai acontecer, eu estou com medo. E Deus diz para você assim: meu filho, fica tranquilo, eu já estou pisando na tua promessa. Para você é só uma promessa, para mim já é uma realidade. Ela já existe para mim. Por isso que eu quero te mostrar. Eu quero que você veja o que eu estou vendo. Quando você vê o que Deus vê, irmão, te traz paz. E você aprende a descansar nele. Comece a olhar e buscar Deus em intimidade. Comece a orar. Se eu não tivesse orado, se eu não tivesse buscado o Senhor de madrugada, se eu não tivesse vindo para cá para orar, se eu tivesse feito tudo sem orar, eu poderia estar andando por lugares, ou por caminhos, ou por mentalidade que eu construí por mim mesmo. E depois eu ia dizer: aonde estava Deus? Deus não está comigo.
Quantas decisões você toma todos os dias sem ter buscado Deus em oração, sem ter buscado ouvir a voz dele, um direcionamento dele? Quantas? E aí depois você quer colocar a consequência em Deus. Não tem nada a ver com Deus, meu amado. Você que não acessou aquele que já conhecia o seu futuro. Agora você pode dar outra salva de palmas, porque vocês estão demais hoje. Outros pensam assim, isso é forte. Teve uma irmã, discípula da Cris, que falou assim: eu fiquei preocupado com a apóstolo, ele não bebe água, eu estou bebendo água aqui para mostrar para ela que eu bebo, e ela hoje não veio, né? Estou bebendo água para beber e para dar trabalho para os príncipes. Meus amados, tem outras pessoas que pensam assim: não é essa a questão não, apóstolo. É que eu pequei. E o meu pecado me afastou de Deus. Irmãos, escuta só. O teu pecado não te afastou de Deus. Ah, que isso, apóstolo, agora não, agora foi. A Bíblia diz que o nosso pecado nos afasta de Deus. O teu pecado não te afastou de Deus. O que te afastou de Deus foi quando você pecou, você se sentiu indigno de voltar para Ele. Você se sentiu sujo, ou você se sentiu suja. Porque o teu pecado não te afastou, o que te afastou foi a tua mentalidade de pecado. Porque se você tivesse pecado e se arrependido, falou: Senhor, eu me arrependi, Ele nunca teria saído de perto de você. E você: calma aqui, fica aqui, eu vou te limpar. Nossa, outra salva de palmas para Ele. Ah, meu amado, olha para o teu irmão e diga assim: uma mente cativa não te permite entender e receber o que pela fé a graça já liberou para nós. Uma mente cativa, meu amado, ele não te permite entender que pela fé você consegue enxergar o que a graça já liberou. A graça já liberou a salvação. Quantos crentes até hoje dormem com medo de um arrebatamento ficar para trás? Mesmo sendo homem de Deus, mulher de Deus, santa, faz tudo certo, confessa, anda em santidade, ainda não se sente filho, ministra a outro, prega a palavra, mas não entendeu o que é a graça, porque não compreendeu, ainda tem uma mente cativa, está se movendo, mas com a mente cativa ainda. Olha para o teu irmão e diga: Deus te ama. Lava as tuas vestes na santidade, se lança aos pés do Senhor. O problema é que nós o tempo todo fazemos isso e ficamos pensando: mas ainda sinto no meu coração que pelos pecados que eu cometi e pelos erros que eu cometi, ainda sinto um pouquinho que ainda tem alguma coisa para Deus me perdoar, que eu não estou salvo completamente. Irmãos, se a obra da salvação fosse construída pela mentalidade que você tem hoje, ninguém iria para o céu. Um filho, ele abandona o pecado, é lógico, porque o pecado entristece o nosso coração e Deus coloca esse sentimento. Um filho anda em santidade, amém? Mas o filho não se permite colocar um peso em cima dele que Deus nunca lhe pôs. Isso é uma mente cativa. Não se permita, irmão, ter esse bloqueio na sua mente. Entenda, a fé em Deus te dá acesso a ver. Não te dá acesso à salvação, te dá acesso a ver o que a graça já liberou. Uma cachoeira do sangue de Jesus disponível para você. Aleluia! Irmãos, agora olha só, falando da mentalidade codificada, você tem que ter um entendimento, codificar a sua mente para o que você... Alguém consegue mexer no teu telefone sem acessar uma senha? Você tem que ter sabedoria. Se Salomão disse assim: assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Então, eu sei o que eu penso vai frutificar na minha vida. Se eu penso que eu sou pobre, que eu sou inadequado para algo, se eu penso que eu não sou capaz, eu vou me tornar aquilo. Eu vou acabar falando para outra pessoa: eu não me sinto capaz para isso. Não é isso? Então eu vou começar a me encher.
Quem viu meu post no Face que eu postei hoje à tarde? Salmo 103. Porque eu quero te encher de coisas boas, diz o Senhor. Vou renovar e fortalecer a sua juventude como uma águia. Eu quero te encher de coisas boas. E eu postei lá. Pessoas, que Deus quer encher as pessoas de coisas boas, mas elas estão cheias de amarguras, cheias de dores, e Deus, Ele quer que você comece a liberar perdão, esvaziar o seu coração da amargura, para Ele começar a encher de coisas boas. Não há espaço na vida de muitos crentes para coisas boas, para novidades, porque a mente está lotada. Irmãos, quem já teve a frustração de ver um aplicativo maravilhoso, mas ele só está na Apple Store. E eu olho, meu telefonezinho de Android, eu falo, esse eu não posso. Mas quantos já riram daquele aplicativo poderoso que só está disponível para Android, e aquela pessoa que tem iPhone diz, caraca, isso eu não posso. Aí tu fala, haha. Sabe, existe situações, que eu quero dizer, sistemas diferentes não se adequam ao outro. Deus, quando você aceita Jesus, Ele instalou um novo sistema em você, na sua mente, que existem alguns aplicativos que não podem mais ser baixados no seu cérebro. Sabe, existe um antivírus chamado Espírito Santo, que quando pousa alguma coisa na sua mente, ele faz assim, ó, detectei um problema. Agora, cabe você deletar ou não. Porque todo crente, quando ele é lavado e remido no sangue do Cordeiro, o Espírito Santo fala, ó, isso aí é pecado. Irmãos, ninguém tropeça em pedra grande. Ninguém tropeça em pedra grande. E aí Deus fala assim, tira. Porque é isso aí, junto com isso aí, junto que vai fazer você cair. Mas tu... tá lá, delete, e você não deletou, né? Delete, e você não deletou. E aí você, tá lá, o antivírus, o Espírito Santo já mostrou, né? Ele já mostrou. Senhor Espírito Santo, é só uma analogia, eu sei que tu és Deus, tá? Mas é Ele que nos convence e nos mostra os nossos erros. Mas eu que decido lançar esse erro fora ou não. E aí você vai acumulando, até parar o sistema. Porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Deu pane? Não, pifou. Está condenado. Aí você leva lá para o camarada que conserta, ele diz, cara, está condenado. Tem como dar um banho químico, alguma coisa? Não, irmão. O único banho que servia para esse telefone aí, para esse aparelho, era o banho do sangue de Jesus, mas ele negou, agora não funciona mais. Está condenado. Ele baixou muitos aplicativos que não era para baixar, que era de outro sistema. Ele adulterou o sistema. A mente dele tinha um código, mas ele deu esse código para o diabo acessar a mente dele. O código é a palavra de Deus, o código é codificar minha mente com palavras, versículos-chave, aonde o diabo tenta trabalhar na minha mente, eu vou lá e lanço esse versículo dizendo assim, não, isso não, e me defendo pela palavra, jejum e oração para blindar a minha mente. Mas muitos crentes estão entregando a chave da mente dele na mão do diabo, para o diabo ministrar o que quer e consolidar o seu futuro. Olha o teu irmão, diga assim, misericórdia. Diga, a partir de hoje, eu vou ser vigilante. Olha o teu irmão, diga assim, vai ficar tudo bem. Tem uma frase de Billy Graham que eu vou dizer que, não digo que pode até dizer que se eternizou, né? Billy Graham, quem não conheceu, foi o maior evangelista do século passado. Ele disse assim, num discurso dele, ele disse, gente, fica tranquilo, eu li a última página da Bíblia, vai ficar tudo bem. Olha meu irmão, diga assim, fica tranquilo, eu já li a última página da Bíblia, vai ficar tudo bem, no final vai dar tudo certo. Tá tudo parecendo meio bagunçado, tudo parece que vai dar errado, mas vai dar tudo certo. Eu já li a Bíblia, o final dela. O nosso final é na eternidade, lá no Santo dos Santos, amém? Quando nós temos um coração com Deus e uma mente transformada, nós nos permitimos ousar a fazer aquilo que Deus tem para nós.
Quando Deus me trouxe para Nova Iguaçu, eu enfrentei muitos desafios, e até hoje eu enfrento muitos desafios. Pessoas que têm uma mentalidade religiosa demais, e nós temos que trabalhar toda a estrutura religiosa. Outras têm uma mentalidade de pecado, que parece que eles acham que eles nasceram em pecado, que eles são filhos de Belial, que eles nunca vão conseguir vencer o pecado. Eles não, eu acho que eu nasci para roubar mesmo, eu nasci para mentir. Parece que o pecado é mais forte na minha vida do que nos outros. Essa mentalidade, eu falo, não, a tua natureza, tu nasceu para ser santo e viver com Deus. É uma impregnação na mente. E tem vários outros tropeços. E uma das mentalidades é, eu não posso. Esse é o pior de todos, eu não posso, eu não consigo. Não dá para mim. Essa mentalidade. E essa é a pior de todas. Então é como Deus quisesse reprogramar a mente para dizer qual é a diferença de você aqui de Nova Iguaçu para uma pessoa que mora na Barra da Tijuca. A transformação da mente, eles tiveram uma educação, mas o que Deus pode fazer, Deus pode fazer o que o homem nenhum pode fazer. Deus pode transformar a tua mente e te potencializar, porque Ele sempre quer fazer assim, porque isso glorifica o nome dEle. Quando Ele tirou Davi de trás das malhadas, que parecia ser tão insignificante, e tornou rei de Israel, isso trouxe glória para Deus. Agora, quando Deus levantou Saul, que era rico já, um homem proeminente, não deu tanta glória para Deus e ele acabou caindo. Mas Davi o tempo todo agradecia: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me tirou de trás das malhadas. Eu quero dizer para você, meu irmão, se a pior situação que você está vivendo, a pior luta que você está vivendo, talvez você pense, apóstolo, você não tem noção da luta que eu estou vivendo. Você não tem nem noção, irmão, que bom que eu não tenha mesmo. Que bom que eu tenha só uma visão panorâmica da sua vida, porque assim você vai ser dependente só de Deus, não de mim. Porque Deus vai fazer uma obra tremenda na sua vida. Sabe, tem uma atitude de Steve Jobs que me deixa muito impressionado. Eu sempre gosto de estudar muito sobre esses camaradas, né? Ler sobre eles. E ele disse assim, quando ele pediu o primeiro protótipo do iPhone, ele disse, ei, traga para mim. E os engenheiros trouxeram. Ele disse, está grande demais. Os engenheiros falaram, não dá para fazer menor. Ele disse, dá. Com todo esse sistema, com toda essa qualidade, não dá para fazer menor. Ele disse, dá. Os engenheiros ficaram discutindo, murmurando, porque Steve Jobs, se vocês não sabem, ele não tinha nenhuma academia. Eu vi um discurso outro dia dele, de um prêmio que ele recebeu. Ele disse que a vida dele de estudo era drop down, era jogada no chão. Ele disse que eu joguei tudo para investir no empreendedorismo, porque minha mente não funcionava dentro de uma academia, dentro de uma faculdade. Então ele era um empreendedor. Então ele disse o seguinte, dá. E os engenheiros, imaginam isso, esse cara não estudou engenharia, esse cara não sabe nada. Uma equipe de engenheiros está dizendo que não dá, e ele disse que dá. Ele disse, dá para fazer maior, dá para fazer menor. Os engenheiros falam, não dá. Ele pegou o iPhone, jogou dentro de um balde d'água. Ele disse, está vendo? Está saindo bolha de ar, então tem espaço dentro, diminui esse negócio. E fizeram menor. Você não deixa ninguém te mediocrizar quando você tem convicções. Deus quer usar a igreja com convicções. Deus quer usar a igreja para mostrar o diferencial. Mas o povo, como disse Sérgio Cortella, ele disse o seguinte, a vida é pequena demais para você apequenar ela. Ela pode ser curta, mas ela não precisa ser pequena. Não apequene a sua vida. Você não nasceu para dormir e acordar e esperar a morte chegar, não. Você nasceu para idealizar, você nasceu para conquistar, você nasceu para ver realidades que já foram estabelecidas em Deus. Você só vai ver e vai tomar posse. Irmãos, tudo que você precisa para viver nessa terra, Deus já colocou em você. Efésios 3:20, já está em você o poder de Deus que já opera em nós. Irmãos, quem aqui já perdeu a chave do carro? Quem aqui já perdeu a chave do carro ou o celular? Outro dia, meu celular. E aí tu fica, né? Quem pegou? Ah, também. Aí você até reclama. Estava na mão de um, estava na mão de outro, tu reclama. Quando tu vê, o celular está encravado no teu bolso. Aí tu fica todo sem graça. Ou a chave pendurada aqui. Você está procurando ao redor aquilo que está em você.
Existem momentos na nossa vida que nós ficamos procurando ao redor aquilo que Deus já colocou em nós. Olha para o teu irmão, a chave para o teu sucesso não está ao redor, já está contigo. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus.